Sejam bem-vindos para mais um Fute Hub Podcast. Toda semana um novo episódio para a gente conversar um pouquinho sobre as coisas da bola, sobre carreira, sobre gestão, sobre gerenciamento. E aqui do meu lado, mais uma vez, o meu parceiro, meu brother, meu bruxo, meu colega, meu professor, meu teacher, né? Fernando Carvalho, para apresentar o nosso convidado. Tudo bem, Fernando? Dricos, prazer. Prazer aos nossos seguidores, nossos telespectadores. Prazer em receber o João Paulo Fontoura, que integrou o Fute Hub no meu início de participação aqui. Hoje retornou à Crônica Esportiva Gaúcha, está novamente no Correio do Povo. Eu lá atrás, né, quando ainda era dirigente, convivi com ele. E JP, como conhecemos carinhosamente, prazer em te receber na tua casa, né, para a gente conversar sobre a tua carreira, sobre o que tu andou fazendo, sobre o que tu anda fazendo, né, e essas relações com o esporte, com o futebol, que é a nossa paixão, que é o que nos move, que é o que nos traz aqui permanentemente. Pô, presidente, obrigado pelo convite. Dricos, prazer te conhecer hoje pessoalmente, só tinha falado por telefone. Já acho que no começo já está errado, presidente. Não me sinto constrangido de estar do lado de cá e o senhor desse lado aí. Hoje tu vai ver o que é bom para nós. Hoje é a vingança. Hoje vou falar do pessoal da imprensa, vou me sentir um pouco do outro lado, mas, pô, presidente, o senhor sabe que a minha admiração pelo senhor é desde aquela época acho que é antes até de setorista, de cobrir Grêmio e Inter, porque eu lhe ouvia falar sobre futebol e me identificava muito, e depois tive o prazer de cobrir o Inter naqueles áureos tempos do Inter ali, quando ganhou muita coisa, né? Até ontem estava lembrando com um amigo que temos em comum, que é o Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, quando da chegada do Inter, desde a base aérea de Canoas eu fui, depois a chegada do Beira-Rio, horas depois, aquele dia a gente trabalhou bastante, então hoje está aqui, como o senhor bem disse, em casa, no Fute Hub, sou entusiasta do projeto dos guris aqui e do senhor. Desde o início, já participei várias vezes de diferentes maneiras e hoje está na condição de entrevistado. Me constrange um pouco, mas também não muito, porque gosto bastante do formato e estou à disposição de vocês, é um prazer. Vou fazer uma pegadinha de saída para ver se os colegas dele são bons de verdade. Fabrício Falkowski, meu amigo há muitos anos, o senhor está convidado, já que vai dar ciumeira. Eu sei que vai dar ciumeira, o Christian é nosso produtor aqui, vai dar ciumeira o fato de a gente estar convidando o JP e o Fabrício não ter vindo. Então aqui, ó, nós dois, amigos de Fabrício Falkowski. Mas sabe qual é o problema? Vamos ver. Conclui o convite. Não, primeiro que ele tá me devendo uns chopps cremosos, tá? Ele deve para começo de conversa, tá? Então, tá feito o convite, mas para isso vai ter que assistir o episódio. Só vai ouvir esse convite, porque eu não vou falar sobre isso no WhatsApp contigo. Só se tu assistir. Assistiu, tá convidado. Fernando. Não, na verdade o Fabrício nunca foi convidado porque ele é um jornalista isento. Ah, é? Ele é isento. Por ser isento, o JP tem identificação, né? Já dá pra dizer isso ou tu voltou a ser isento? Não, presidente, assim, o senhor sabe que eu já vim refletindo sobre esse assunto há algum tempo. Há anos atrás eu era mais convicto do que eu sou hoje em relação a esse assunto, e acho que com o passar do tempo, não é que eu tenha mudado de opinião, eu acho que o tempo mudou, né? E eu não falo isso porque eu trabalhei no Grêmio e hoje todo mundo, quem conhece meu trabalho sabe já que eu sou gremista, né? Eu sempre defendia, presidente, enquanto tanto eu quanto outros colegas até então não falavam qual clube torciam, eu sempre, e essa convicção eu mantenho daquela época, que é que o público não estava preparado para saber que o Pedro Ernesto torce para esse time, que o Haroldo de Souza torce para esse time, que o Fabrício Falkowski torce para esse time, né? Então, eu sempre não encaro isso como uma defesa. Sinceramente, eu achava isso. E uma geração mais nova, essa geração de 30 anos para baixo, já é uma geração mais indiferente a isso. Então, eu não sei se tem relação de colegas meus, de imprensa, a cada ano que passa, estarem abrindo o time. Embora eu tenha uma opinião, não sei se vai ser pauta aqui, mas que eu acho que ainda há um pouco de falta de discernimento ou de incompreensão do que é abrir o time. As minhas referências de profissionais do jornalismo esportivo que tem o seu clube declarado não tem nada a ver com o uso com o uso que está sendo dado aqui na imprensa do Rio Grande do Sul em relação a eu sou colorado, eu sou gremista. Então, ele respondendo, eu sempre fui gremista e nunca escondi ser gremista. Talvez nunca tenha dito publicamente quando trabalhei nas emissoras que trabalhei, porque, repito, achava que o público não estava preparado. E acho que fiz de uma maneira correta. Quando eu fui trabalhar no Grêmio, na comunicação, embora no futebol todo mundo pode ser profissional, menos quem trabalha na imprensa. Isso, o futebol, o senhor conhece vestiário mais do que eu. É o único lugar que não se admite um profissional que não seja ainda identificado
com o próprio clube é na comunicação. Todas as outras áreas têm gremistas no Inter, colorados no Grêmio. Na comunicação ainda não. Hoje eu já vejo o público muito mais indiferente. Não me interessa se o cara é colorado ou gremista. A gurizada não tá nem aí mais. Então acho que talvez isso tenha deixado o pessoal mais à vontade. Eu sou gremista, sim, presidente. Eu não... A isenção é uma coisa que a gente trabalha muito em faculdade, né? Para encerrar minha resposta longa, o mais que eu levo em consideração hoje é o que fazer com o que eu sinto pelo clube que eu torço. Vale para mim, que o senhor sabe que é gremista, e para todos os outros que a gente conversava antes de começar aqui. O senhor sabe que a maioria trabalha na imprensa ou é gremista ou é colorado, e como fazem uso do coloradismo ou do gremismo é que para mim é importante do ponto de vista da profissão. Se o cara não segura a paixão na hora de escrever uma matéria no jornal, para mim o cara é um mau profissional. Quem sou eu para julgar se o cara é mau gremista ou um péssimo colorado? Cara, sabe que eu achei agora que o JP falou assim, não, o negócio é o seguinte, inclusive eu sou colorado. Eu nunca disse nada, mas inclusive eu sou colorado. Não, mas Tu é colorado? Não, o JP, achei que o JP dizia, não, inclusive eu sou colorado. Você trabalhei no Grêmio, eu sou colorado. Mas o negócio é o seguinte, João, inclusive a gente tava falando ali que, acho que desse espectro, assim, dentro disso, o Fernando foi um que falou ali fora, ele, não sabia que fulano era colorado, ele abriu o time e tal, tudo mais, nunca, sabe, eu faço parte de uma geração um pouco mais velha, assim, já tô com quase 40 anos, mas eu realmente não me importa, nunca me importou, sempre me importou muito a condição profissional do cara, sabe? Cara, tu faz um bom trabalho, tu pode torcer pro time que tu quiser, faz parte da tua vida. Ninguém começou a trabalhar com futebol porque não gosta de futebol ou porque não tem um time de coração. Mas é que, Rodrigo, te interrompendo, essa preocupação sempre existiu dos gestores de empresas de comunicação. Essa pergunta que hoje é moda nas redes sociais, ela era levada, se não a sério, ela era velada. Se não numa entrevista de emprego, eu participei de várias, numa conversa. Tá, mas e tu é nosso ou tu é deles? Ou seja, quem está tentando me contratar, ou tem 3, 4 guris aqui para entrar numa rádio, e essa pergunta é feita, o juízo que eu faço como potencial candidato a uma vaga é que para ti que está querendo me contratar, faz isso diferença. Importa, porque tu como gestor, o público para quem a gente pode vir a trabalhar tem interesse ou tem relevância saber o meu time. Então tu queres saber. Hoje eu acho que não existe mais isso. Aqui o podcast é colorado. Eu preciso falar pra vocês isso. Caso vocês não tenham notado, mas o Fernando tem uma frase muito boa que é tentamos equilibrar a balança, né, Fernando? Não, de forma muito... Não tem como... Agora vamos falar sério, né? Não tem como não sermos colorados e não aparecermos como tal. A minha relação com o clube e o meu sentimento pelo clube, o que eu representei, que o clube representa pra mim, né? E pra ti também. Óbvio. Então, mas a gente trata aqui, nós recebemos aqui o De Leon, recebemos aqui o Patrício. O que nós queremos é falar sobre futebol, não, claro. O nosso papo aqui é atemporal, entendeu? E se eventualmente a gente tocar flauta, brincar, tá dentro do contexto. Você me conhece já um pouquinho civilizadamente. Civilizadamente. Eu mesmo sempre alimentei isso, tenho o maior respeito pelo Grêmio. Né? Ontem eu recebi algumas fotos aí de passado, né? De um fotógrafo. Mas tu não estava torcendo pro Grêmio, né? Não. Ah, tá. Estava, eu não me lembrava, né? Estava no aniversário de 97 anos do Inter, discursando ao meu lado no palco o Paulo Doni. Claro. Entendeu? O centenário do Grêmio, eu fiz uma carta que publiquei, né, nos jornais de Porto Alegre e fui ao aniversário do Grêmio e fui saudado pelos gremistas, entendeu? Exatamente porque eu tenho respeito pelo clube. Tchau. Entendeu? Acho que tem um outro passo que o senhor deu, presidente. Não quem sou eu para falar em nome da torcida do Grêmio, falo como aqui um parente na condição de torcedor gremista, né? Quando o senhor, não sei se pela primeira vez, mas quando o senhor falou da sua relação com o Fábio Koff, eu acho que ali já foi um recado nesse sentido. Né, além de respeitar, de seguir passos, né, vocês trabalharam juntos no Clube dos 13. Opa, como assim o presidente que eu mais admiro no Inter, um colorado, pensando como um colorado, né, fala com tanta admiração por um presidente do Grêmio? Sim, qual é o problema? E hoje isso acho que é mais natural. Eu falei das minhas referências. Mauro Betti, comentarista paulista e palmeirense, ele tem uma frase que, não lembro se acho que até está no livro, não sei, que é sobre ser gremista ou colorado antes de ser jornalista, né? Um jornalista que não torce para um time, né? Ou ele não entende de futebol. Um jornalista que não é apaixonado por um time, ou ele não entende de futebol, ou ele não entende de paixão. É como eu penso. E é verdade. E é verdade. Tu tem aqui exemplos, o Guerrinha, por exemplo. O Guerrinha faz comentários dos jogos do Grêmio.
né? E ele tem rigorosa isenção na sua avaliação, e é colorado. Né? O Sérgio Buarque, eu já sabia que ele tinha preferência pelo Grêmio, mas o Sérgio Buarque, antes de se manifestar gremista, como é hoje a manifestação, eu sempre soube, sempre foi um dos repórteres que eu mais gostei, exatamente porque ele era completamente isento na hora de se manifestar. Sempre foi. É uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito. É outro também. Podemos convidar. Que vem aqui. Tem um cara que eu gosto muito, que eu sempre falei, que é o César Cidade Dias, né? Que é um cara que, quando ele tá comentando ali, a galera geralmente fala assim, pá, inclusive o teu comentário sobre o Inter é melhor do que do fulano, do Beltrano, do não sei o quê, porque, cara, nessa hora acho que tu tira um pouco da... É muito importante, e eu quero fazer esse link aqui contigo, João, porque é importante a gente falar nesse podcast aqui sobre o tamanho do problema que a gente vem vivendo, cara. A gente vem vivendo um problema de opinião, eu acho, a gente vai colocando isso, né? Porque parece que agora, toda vez que agora tu falas a tua opinião sobre o Grêmio, não, mas é porque é colorado. Mas porque é gremista, não, é porque é colorado, é porque é gremista, porque isso... O Brasil tá assim, né? Na própria política partidária, né? A gente não pode dar... Tá difícil. Eu procuro não me manifestar para não criar problema, porque tu cria problema. Porque... Defende um lado ou outro, o que tu disser... Mesmo que seja... Às vezes tu vai votar num fulano, mas critica esse fulano, parece que o senhor é do outro lado. Não pode. Não dá pra dar opinião. Tá difícil. Política eu não dou opinião. Como é que foi, JP, essa tua chegada no futebol como assessor principalmente, mas executando outras funções, até a gente chegar nesse momento bomba que a gente vive de redes sociais aí? Tem uns episódios anteriores aí, que inclusive tu participaste de algumas gestões de crise muito importantes da história do Grêmio, né? Tu já pensou se tivesse naquela época lá o boom do Twitter que tem hoje, o boom do Instagram que tem hoje? Na época das crises que eu passei já existia. Já existia. Mas não com essa polêmica de um TikTok da vida aqui. Como eu sou muito fraco nesse assunto, eu não sei dimensionar. Eu sei que já existia. Tá, mas assim, rapidinho, para contextualizar de onde eu vim, até para citar Somos fracos. Eu sei. Eu sei que o presidente conhece as duas pessoas porque trabalharam com ele quando ele foi dirigente, até antes de ser presidente, eu acho. Eu me formei em 2004 em jornalismo e no final daquele ano, Alexandre Pretzel, hoje comentarista da Rádio Bandeirantes lá em São Paulo e dos canais TNT, e o Leonardo Oliveira, colunista e comentarista de Gaúcha ZH, fizeram um curso na PUC de jornalismo esportivo, que é a minha paixão. E eu fiz o curso com uma galera que eu nem vou citar aqui, Rafael, só os que trabalharam com o senhor. Fala. Rodrigo Weber, Rafael Antoniucci, Gabriel Cardoso, atual assessor de imprensa, Marinho Saldanha, repórter do UOL, Jeremias Werneck. Só vermelho aí. Gustavo Berton, Wagner Martins, uma galera que até hoje está no mercado de trabalho. Fizeram o curso, todos estudantes, menos esse. Então eu não tinha como ser absorvido pelo mercado de trabalho, fazer um estágio na Pampa, na Gaúcha, na Grenal. Na época não tinha Grenal, já estava formado. Um nome que eu não citei, que não é vermelho, Duda Garbi, hoje um fenômeno, né? O Duda era meu contemporâneo de faculdade, o Duda fez o curso e foi contratado pela Bandeirantes, que o Pretzel era o coordenador da Bandeirantes. Encheu muito o saco, o curso foi em dezembro, cara. Ele encheu 5 meses o saco do Pretzel para me levar para Bandeirantes. E não tinha como levar, eu já era formado. Eu ia começar uma outra faculdade, de marketing esportivo, na SPM, até que o Pretzel me chamou em abril de 2005. Então tenho que sempre dizer isso, senão ele me encontra em São Paulo e me joga na cara que eu não agradeço ele, presidente. Obrigado, Pretzel, eternamente pela a primeira chance é que a gente mais tem que levar em consideração. O Pretzel me deu uma chance na Bandeirantes como contratado. Na época o Záquia era o que tinha a concessão do espaço do esporte lá, foi um grande patrão que eu tive, Pedro Paulo Záquia. Comecei a trabalhar lá, fiquei 4 anos, aí nesse meio tempo tu começa a conhecer o pessoal do setor, como a gente fala, faz relações. Fui para a Rádio Gaúcha, fiquei pouco tempo, infelizmente, gostaria de ter ficado muito tempo na Rádio Gaúcha, não fiquei. Saí dali, fui para o Correio do Povo e para o site Terra. No final de 2010, o Vitor Rodrigues, que na época era o assessor de imprensa do Grêmio, o segundo da história do Grêmio, já estava lá há 3 anos, imagina, Rodrigues. 2010, final de 10, ou seja, 12 anos atrás, a demanda de imprensa na cobertura de Grêmio Inter, ele já achava grande. Ele não estava dando conta sozinho. Precisou contratar alguém, o César Cidade Dias, começou em 2011 na gestão Paulo Odoni. Me contrataram, o Vitor me indicou, eu fui. De lá fiquei 10 anos. Saí naquela leva de demissões no início de 2010, ali de janeiro de 2010. 2020. 2020, perdão. 2020, em seguida veio a pandemia, todo mundo, aí a história de pandemia, cada um tem a sua. Eu, graças a Deus, consegui me realocar rápido no mercado. Hoje eu trabalho com a Liga Nacional de Futsal,
desde que eu saí do que Grêmio, bacana. né, como membro da equipe de comunicação e como o presidente disse na abertura ali, para minha grata surpresa, depois de quase 3 anos, contrário às minhas expectativas, meu telefone tocou e do outro lado era alguém da imprensa, que é o que eu gosto. E era o pessoal do Correio do Povo, Carlos Correia, um abração, colega do Fabrício. Justamente a casa que eu abri mão para ir para o Grêmio, me chamou para voltar na função de editor. Hoje eu trabalho com Fabrício Falcóvio, Carlos Correia e o Termômetro lá e os outros colegas. Eu vou te dizer, eu falo muito do Fabrício, eu digo, cara, Fabrício, tu é minha referência, assim, porque eu sempre li o Fabrício, eu leio o Fabrício fala 20 anos, Fabrício, eu te leio no Correio do Povo, é um absurdo. Eu me lembro de sempre pegar o jornalzinho ali na página de trás pra te ler, não dá uma notícia, mas é bom de ler. Daí eu disse, pô, Fabrício, tu é velho, cara, a gente não tem a mesma idade, por isso é meu pai, entendeu? Daí ele fica louco. Mas, JP, e tu já entrou dentro do organograma do Grêmio como assessor de imprensa do profissional. Isso. Tu fez um treinamento. Como é que funcionou essa absorção para tu começar a trabalhar lá? Eu sou muito grato ao Vitor, porque o Vitor, quando entrou no lugar do Sérgio Schiller, que foi o primeiro assessor de imprensa do Grêmio, junto com... Teve o Claudio Distermann, né, um pouquinho antes, no Inter, mas o Nobrinho, digamos, que tenha sido o primeiro, assim, a sair quase do nada e ficar durante muito tempo, o Nobrinho campeão do mundo pelo Inter, né? O Serginho e o Nobrinho ficaram mais de uma década no Grêmio. O Vitor entrou no lugar do Sérgio. E também para o Vitor, era meu colega na Bandeirantes na época, quando ele foi chamado. Entrou num cenário, presidente, o vestiário, para quem é da imprensa, por mais que pode ter 30 anos de crônica, é completamente diferente, a meu juízo, né? De como a gente imagina que de fato que seja, né? E o Vitor entrou num ambiente escuro. Então, ele teve muito mérito, a meu juízo, de ficar durante 3 anos tocando, de aprender sozinho. Eu tive a chance de aprender com ele, né? De entender as coisas. Então, era totalmente diferente, mas tinha alguém me dizendo, cara, é assim que funciona. Não é como o pessoal, ou como tu achava até 2 dias atrás. É assim que funciona. Então, eu já peguei um terreno sedimentado. O Vitor ficou 3 anos, eu fiquei 3 anos com ele lá, até ele ir pro Flamengo em 2014, e de 14 até 20 eu fiquei sozinho. Então, e eu não tive assessoria de imprensa na faculdade. Então, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer, e digo quando eu faço um curso aqui no Fute Hub, que o meu conhecimento de assessoria de imprensa, ele é de assessoria de imprensa de departamento de futebol de clube, que só na comparação com o departamento institucional do clube já tem uma enorme diferença, que dirá em relação a uma empresa privada. Meu irmão mais novo é jornalista, trabalhou 7 anos na General Motors, enquanto eu estava no Grêmio. Eu olhava para ele e falava, a gente é jornalista, a gente é assessor de imprensa, e eu e tu não fazemos nem por um cacete a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Na verdade, eu vou dizer uma visão que eu tenho e ver se tu concorda. Claro. Tu, como repórter hoje do Correio do Povo, tu procura a notícia para fornecer a notícia, para dar a notícia. E no clube, tu protege a notícia. Né? Muitas vezes tu tem que fazer uma leitura da notícia para que ela seja interpretada da melhor maneira para o teu ambiente de trabalho, para que ele não gere danos no teu ambiente de trabalho. Sem dúvida, presidente. E esse é um assunto bem delicado, que bom que o senhor coloca, porque... é verdade isso que o senhor está dizendo, né? Mas ao mesmo tempo eu defendi durante os 10 anos que tive lá e comprei brigas até com amigos que exercem a mesma função, ou exerceram a mesma função dentro de clube, ou nunca entraram no clube para saber, mas que conhecem muito da cobertura de dupla Grenal, para ficarem incomodados com algumas coisas, né? Eu defendo a ideia, presidente, que mesmo estando dentro do clube, a gente não pode dar as costas para a notícia como assessor de imprensa. A gente tem que tentar trabalhar a notícia. E falo isso, tá, Adrico, presidente? Protege a notícia. Isso, de um período pré-pandemia. O cenário dos últimos 3 anos para cá, eu não meto meu bedelho, porque eu sequer imagino como tenha sido que os assessores tenham se adaptado a esse período, embora desconfio que os clubes se aproveitaram do período da pandemia para que o modelo de atendimento à imprensa que tenha hoje mudado. Ficou muito mais restrito, né? Antecipou-se aquilo que ia demorar muito para fazer. E eu acho que os assessores, alguns cruzaram o dedo para que isso demorasse mais, e alguns deram a graças a Deus que demorou menos. Que bom, que bom. Alguns acharam bom. E me incomoda como jornalista, porque eu, enquanto estive lá, sempre eu me incomoda. Vamos pegar o Grêmio. Eu que não queria falar do tempo que eu saí, mas enfim. O Grêmio foi rebaixado e... Vou perguntar para 2 colorados aqui. O senhor sabe a posição de quantos jogadores do Grêmio a respeito do rebaixamento do Grêmio? Do grupo que caiu? A posição como? Sobre o Grêmio não caiu do dia para a noite. O Grêmio foi caindo. Posicionamento deles. Posicionamento não se tinha cobertura, não se tinha acesso.
Eu vi o Wagner Mancini dar 138 entrevistas ao longo do ano, dizendo que o Grêmio não ia cair, que são só 3 pontos igual aos próximos 3 pontos. Sim, mas e quem vai jogar? E o Campas? E o Jeromel? E o Diego Souza não falavam. Não falavam. E acho que isso não é justo para com o torcedor gremista. Então, nesse aspecto, presidente, eu acho que blindar absolutamente, eu não acho saudável sequer para o clube. Talvez seja saudável para o empregado e para o seu chefe. Por isso que eu gosto muito fiz questão de participar do seu curso de executivo, que muitas vezes não é o seu caso. O executivo não percebe que blindar está trazendo prejuízo. Claro. Principalmente Não, a questão da cobrança. Se o jogador não é cobrado, presidente, se o jogador não é cobrado, e não é pela rede social, ele tem que ser cobrado pela imprensa. Se a imprensa faz mau uso da cobrança, é outra coisa, a gente pode discutir. Mas a cobrança, se não diária, como eu defendia, não pode mais, durante a semana, ninguém dá entrevista, o Inter tá mal, o Grêmio tá mal, e quem dá entrevista é o presidente, é o vice-futebol, Mas é uma visão... e o treinador. Eu já tenho uma visão diferente. Eu respeito. Eu tenho uma visão... É uma cultura europeia que está se implementando aqui. Eu tenho uma visão que o jogador... que tu tem que expor, mas tu tem que ter uma comunicação adequada para essa exposição do jogador. Então, aquela coisa de selecionar o atleta que Sim. saiu bem, ou mesmo que o atleta errou, se ele tem condições de explicar, Claro. ele vai lá para explicar. Então, tu tem que ter uma comunicação, mas ela tem que ser gerida, tu não pode deixar ela solta. Mas isso hoje não... Perfeito. E vou pegar, puxar a brasa pro meu assado. Sempre se fez assim. Os assessores de imprensa sempre procuraram fazer isso. Alguns com êxito, alguns sem êxito. Hoje não se tenta mais isso. Hoje se tenta, não, vamos blindar que não acontece nada. Tem jogador que é convocado para a seleção brasileira e não aparece de tarde para dar entrevista. Em clubes do Brasil. Né? Então eu vejo que acho que os clubes, os patrões, os executivos, os presidentes políticos não estão se dando conta de que estão distanciando os ídolos das suas torcidas. Mas aí é o meu ponto, João. Distanciando as redes sociais do clube, a meu juízo, estou entrando numa seara que eu não domino, que é a rede social, são insuficientes para criar. A gente não está na Europa, que o Cristiano Ronaldo grava um vídeo e a torcida do Manchester compra em peso, porque é o Cristiano Ronaldo. A TV do Grêmio, a TV do Inter são insuficientes como canais de comunicação para se comunicarem com os torcedores, porque é uma comunicação de mão única. Sabe que... O Grêmio produz um material, a torcida consome. Não tem cobrança. Eu sempre fui um crítico, assim, né? Em todas as gestões que passaram do Inter, falando como torcedor, em relação à forma de comunicar com o torcedor. Porque, assim, nesses 3 pilares aí que a gente tá falando, tá? A gente tem a instituição no meio, a gente tem o jornalista de um lado, a gente tem o torcedor do outro, a gente tem o dirigente do outro e ainda tem o jogador, enfim. Então a gente tem aí, né, 4 pilares, né, no centro da instituição. Cara, quem consome o futebol é o torcedor. O futebol, ele é feito pro torcedor. Então eu sempre acho que a satisfação, ela tem que ser dada pro torcedor. Não importa o que aconteça, cara. Então, não, assim... Ela tem que ser dada pro torcedor, te interrompendo, vou te dar minha opinião no meio do caminho. Ela tem que ser dada pro torcedor, mas diante da ótica do clube. Sem dúvida. É comum alguns assessores de imprensa acharem que o clube tem que responder a tudo, tem que dar resposta para tudo, tem que estar em todos os momentos. Não, tem que fazer avaliação de... Não acho às vezes o silêncio é a melhor resposta. Exatamente, não, silêncio é a melhor resposta. Está em teoria. O silêncio é a melhor gestão de crise. Quem vai representar o clube naquele momento é a pessoa mais preparada para representar naquele momento. O problema para mim é o sumiço. Pode ser o D'Alessandro, pode ser o Giovanni Luigi, no Inter, no caso, o Grêmio lá, o Renato, o Bolzan, o Diogo Souza, o Jeromel, que são ídolos, pode ser. Né? Ou não. Então... Eu tive um desentendimento com um cara uma vez, um repórter de uma rádio, que ele dizia assim: não, o D'Alessandro se negou a dar entrevista, é um absurdo o D'Alessandro dar entrevista porque o resultado foi tal, né? Eu falei: não, cara, olha só, na minha opinião, tu não tem que obrigar o D'Alessandro a dar uma entrevista. Eu acho que sim, o momento dele é de dar uma entrevista, eu acho que a gente precisa escutar o D'Alessandro nesse momento, mas tu vai me desculpar, tu não vai me dizer que ele é obrigado a dar uma entrevista, porque ele não é obrigado a dar uma entrevista, entendeu? Ele dá a entrevista se ele quiser, se ele achar que o momento for esse, se o clube entender que o movimento é esse. Então, assim, mas eu sempre acho que, em primeiro lugar, é proteger a imagem do clube, a instituição como um todo, mas o torcedor é a instituição, né? E a satisfação é o torcedor. Essa é a minha teoria. Agora tu fosse mais ao encontro do que eu penso. Em última análise, o clube é da torcida. Exato. À medida que o clube, por uma estratégia de se blindar, que eu respeito,
silencia, na maioria das vezes, na hora boa e na hora ruim. Não tô falando de crise aqui. Não, tô falando de crise, exato, tô falando tá? do sempre, né? Do sempre. Exato, Da tendência, claro, sim. do comportamento que eu tô vendo que tá acontecendo. Sim. Vai chegar uma hora que na hora ruim, o mesmo torcedor que fala que fulano não tem que dar entrevista mesmo, vocês têm que ficar sem... Porque a imprensa, o senhor sabe muito bem, é tratado muitas vezes como alguém que está torcendo contra o Grêmio ou o Inter. E eu brincava com os meus chefes lá, vocês não fazem ideia que naquela sala de imprensa lá tem muito mais gremista do que aqui dentro do vestiário do Grêmio. Assim como no vestiário do Inter, tem menos colorado do que na sala de imprensa do Beira-Rio. Proporcionalmente, muito menos. O senhor trabalha, foi campeão com o Yali, com o Fernandão, quem é gaúcho aí, presidente? E viraram colorados depois, mas quem é colorado raiz está na sala de imprensa do Inter. Desde criança. Desde criança, né? Então, à medida que se blinda, chega uma hora que o torcedor se dá conta que ele quer uma satisfação. Grêmio e Inter são duas instituições privadas, porém com apelo público, de interesse público. Então, a meu juízo, seja o presidente Fernando Carvalho, seja o presidente Romildo, seja o zagueiro lateral esquerdo reserva que vai jogar, em algum momento eles têm que se posicionar. Eu brincava com alguns jogadores assim, se vocês querem jogar, tomar banho e ir embora, vocês têm dois caminhos, ou ir para a Europa, ou voltar para o clube que te trouxe, não quero falar aqui para não ser indelicado, para um clube que tu errar o pênalti ou não errar, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Aqui no Grêmio, tem 10 milhões de pessoas querendo te ouvir. Então, eu fui um cara que sempre coloquei à disposição que quanto mais gente falar, melhor. Respeitando os critérios jornalísticos, respeitando o patrão, ouvindo. Tem assuntos que fogem ao alcance do dia a dia do assessor, da autonomia do dia a dia do assessor. Aí tu procura o treinador, procura o teu chefe, procura, às vezes, o executivo. Não é daqui, e eu trabalhei com o executivo que não é daqui. Não faz ideia do que está acontecendo, por exemplo, numa semana Grenal. Não faz ideia do que está acontecendo. O cara começou ontem na bola e assume o Grêmio, e é meu chefe, não me interessa. Quem tem que mostrar para ele como é o Grêmio pode ser o roupeiro. Ou no caso do seu Verardi, que sempre foi uma bengala lá dentro para os funcionários. Porque tinha uma áurea de gremismo. Não, de respeito. Sim. Quando a gente perdeu o seu Verardi, essa falha é minha, mas podia ser de muita gente. Se abriu o caminho para que o Grêmio perdesse essa identidade dentro do vestiário. Tá? Então, em alguns momentos... não, mas esse cara, eu que mando... Tá bem, eu sei o que vai acontecer com a tua decisão. Tu não conhece a aldeia. Né? Esses dias eu vi quem é que fala, acho que foi o Dr. Márcio Bolzoni, num outro podcast, falou, eu tô aqui diante da figura máxima do Inter ali. Quer conhecer um clube de futebol? Quem faz o dia a dia, você entra no vestiário. Lá no Inter, como é que é o nome do roupeiro, aquele que todo mundo... Gentil. Seu Gentil. Juarez. Isso é o Inter. Isso é o Inter. É a torcida, mas isso aí que faz... Hoje eu virei um cara muito próximo ao Christian, centroavante. Conheço poucos jogadores do Inter atualmente, não conheço nenhum, mas assim... Conheci ao longo da minha trajetória como repórter alguns, assim. E a gente via, eu cobri o Inter da sua época ali, presente. Fabiano Heller, Fernandão e Arley. A relação que dava para ver que eles tinham com segurança, com fisioterapia. Isso de fora, tá falando quem ia até a porta do vestiário ali com o Alessandro na época e voltava. E depois de ser sou amigo dos assessores que estão no Inter até hoje. É outra coisa. Esse ambiente é fundamental. Fundamental para que as coisas funcionem. E isso, se não for levado para público, a meu juízo, presidente, essa é a minha discordância, se ficar ali restrito, eu não acho bom, não acho salutar. Se tá ruim, que mostre-se que tá ruim, pro bem futuro. Porque tu não resolve, né? Senão eu acho que o assessor é cúmplice. Eu fui um cara assim, eu dizia para o jogador, eu não jogo, cara. Eu não jogo, não vou jogar e não tenho a menor vontade de jogar. Quem vai jogar amanhã é tu. E dizia pro treinador, cara, às vezes o treinador dizia, não, bota ele que talvez ele jogue. Eu falei, e se ele só jogar amanhã e nunca mais ele jogar? Nós estamos tirando dele a chance dele falar hoje. Isso faz sentido, é uma exposição, né? Eu acho que faz. Ali é uma selva, cada um tem o seu interesse. E o assessor tem que ter, para mim, a visão de que tu trabalhas para a torcida. A imprensa é o meio. Eu brincava com o jogador. Cara, na hora de dar entrevista, eu não conheço ninguém que se escalhe aqui. Mas eu já vi cara perder a vaga aqui. Então... JP, eu tenho uma pergunta, assim, que tem... normalmente, a tua atividade como assessor de imprensa, e nós vamos explorar bem essa faceta da tua carreira.
ele está ali na administração de crise, na proteção do ambiente, na proteção de situações que geraram fatores negativos, discussões negativas. E a agenda positiva? Como é que tu fez a agenda positiva? Em que momento tu fez uma agenda positiva? Eu vou te citar 2 ou 3 exemplos nossos lá. Quando o Tyson passou a se titular e era o menino da casa, eu me lembro que eu sugeri que ele usasse a camisa 7, e aí chamamos o Valdomiro para entregar a camisa 7 para ele. Aquilo ali recuperou fatos antigos, vitórias, títulos, participação de um grande jogador na história do clube, né? Quando nós chegamos a 50 mil sócios, nós levamos pro Beira-Rio o sócio número 50 mil. Aquilo gerou uma rede vamos dizer assim, de parabenizações, de cumprimentos, de manifestações positivas, enfim. Então eu acho que eu vejo isso como um fato importante na carreira ou na atuação de um assessor de imprensa. Queria te ouvir sobre isso. Claro, presidente. Assim, primeira coisa que eu digo, presidente, o assessor tem que ter, como eu disse antes, noção do que é notícia, noção do que está acontecendo naquela semana, noção de quem está acima dele, treinador, o vice-futebol. Para quê? Porque às vezes o que eu acho que é positivo para a pauta, o senhor, como meu chefe, pode não achar. Então eu não posso lhe afrontar, né? Eu vou levar o Drico para dar entrevista, daqui a pouco eu posso achar bom, ele pode achar bom e o senhor não achar. Então, em determinadas pautas, né, o assessor tem que ter mais cuidado. Mas vamos lá, pautas positivas. Vou tentar relembrar algum exemplo aqui. Uma que me ocorre, assim, que tinha tudo para ser uma negativa, e, modéstia à parte, eu consegui com um jogador e com a compreensão, e também tem uma coisa de lastro que o assessor consegue ter com os colegas profissionais de imprensa, que percebem que ali não tem alguém com medo de que a pauta positiva corra risco, porque a pauta positiva ela também é arriscada, porque, digamos, o senhor me dá essa dica do Tyson, eu sou assessor do Inter, o senhor me dá essa dica do Tyson, a gente conversa com o Tyson vai lá e fala desse exemplo que você falou, só que fala de outro assunto, que não estava assim, a gente nunca sabe o que o pessoal vai perguntar. A gente pode imaginar, mas a certeza a gente não tem. Tá, é só aproveitar que tu tá aqui, escuta, e aquela história lá. E daqui a pouco a resposta que ele dá acaba com toda a nossa ideia. Ou seja, a pauta foi positiva, foi pensada, arquitetada, mas deu errado. Né? Vocês vão lembrar que a eliminação do Grêmio na Copa do Brasil de 2019 pro Atlético Paranaense, que depois foi campeão, foi na Baixada, o último pênalti, o PP errou. E eu estava no estádio Beira-Rio ouvindo aqueles pênaltis. Porque o Inter estava jogando, porque quase foi Grenal, né? O Inter classificou naquela noite, né? Foi a desclassificação do Grêmio e a classificação do Inter. O Inter jogou antes, né? O Inter jogou depois. O Grêmio joga os pênaltis, o Grêmio perde os pênaltis e já começa o jogo do Inter. E aí eu achei que o estádio ia desabar. Existia a expectativa de Grenal na final. Desculpa, Tio, mas as memórias boas não estão assim, né? Então é bom lembrar de uma coisa boa. Pô, e o PP era um guri. É. E afundou, normal, você deve ter passado 200 vezes na sua carreira, afundou. Por aquelas coisas do calendário, dias, semanas depois, o Grêmio foi pegar o Atlético Paranaense de novo, ou o Curitiba. Sei que a gente tava treinando no Couto Pereira. E o PP já era titular do time. E o medo nunca foi alguma coisa que eu levo comigo sempre. E eu chamei o PP e falei, cara, eu tô com uma ideia aí. Porque o assunto acho que foi na Baixada o jogo, não tem, o treino foi no Couto Pereira. No Couto Pereira, o jogo era na Baixada. Eu acho que sim. Isso, porque ia se falar do PP. E eu, isso que o vestiário te dá a intimidade. Tu vê que o cara tá com aquele assunto na cabeça. Tá na imprensa. Deve estar, a gente tá vendo no vestiário. E o assessor é o único que... Porque não existe a história do presidente chegar aqui e dizer, o JP, bota o PP ou bota o Drico para dar... Não existe isso. Isso é uma coisa, é um poder que as coletivas deram ao assessor, que a meu juízo, ele tem o poder, mas não tem autonomia. Todos os dias. Num cenário pré-pandemia, tá? Ao eu escolher o PP para dar entrevista, eu corro muito risco. Posso prejudicar o PP, posso me prejudicar se o presidente assim não gostar daquilo que foi falado. Porque se o presidente falar o PP falar uma besteira, alguma coisa que traga um noticiário ruim, o presidente não vai cobrar o PP, ele vai cobrar o assessor de imprensa. Tá? E isso acontece direto. E eu conversei com o Renato, conversei com o PP, falei, cara, eu tô vendo que tu tá carregando um peso. Tira esse peso na entrevista, antes do jogo. Não joga com isso nas costas.
E também eu sabia quem era o corpo de repórteres que estava lá, que iam entender, os caras já me conheciam um pouco das minhas estratégias, digamos assim, qual era a minha intenção. A minha intenção era a melhor possível. Não levar lá pra ser mais queimado. Ao contrário. Pelo contrário. Qual é no Grêmio? Caiu porque o PP errou um pênalti. Isso não tem como, não adianta ele dizer o contrário. A história já tá feita. A história tá feita. Agora é outra. Eu não sei se o Grêmio não ganhou com o gol do PP no outro dia, mas o Grêmio ganhou o jogo lá. E eu lembro dele, que é bem na dele, hoje tá lá firmado no Porto. Pô, JP, muito obrigado por me proporcionar isso. Só eu poderia proporcionar. Talvez essa ideia... Eu duvido que alguém tivesse... Que alguém que tenha a ideia vá dividir. Porque tem risco, cara, e ninguém gosta de correr risco. E o assessor, como eu gostava de trabalhar, tem que correr risco. Então, a pauta positiva, presidente... Vou lhe dar um outro exemplo. Num Grêmio, nos bons tempos lá. Um monte de gente bem, mas tu tá tomando um cafezinho com o presidente Romildo, com o vice-futebol, daqui a pouco vem um cara da base e tu vê que a base é um assunto que tá sendo engolido pelo que o Maicon tá jogando, pelo que o outro tá jogando, mas a base é um assunto que pro clube... É muito importante. É muito importante. Então, num dia lá de janela, eu lembro que eu botei 2, 3 jogadores da base. Pô, os caras olharam... Pô, os caras não vão... Tipo assim, um ia jogar, uma coisa assim. Os caras entenderam a sacada. Tá aqui a base do Grêmio representada nesse grupo vencedor. Os guris que nem, o noticiário permitia uma brecha, acho que era um domingo a domingo, assim, eu botei numa quarta-feira, 3 guris assim. Tudo conversado. É uma exposição? É. A pauta foi bem executada? Acho que sim. Porque os guris não falaram nada que os desabonasse e a imprensa comprou uma agenda positiva. Eu não posso chegar para a imprensa, pessoal, hoje nós vamos com uma pauta positiva, combinado? Isso fazer não aqui existe. um certinho. É não importante. existe isso. É A o pauta óbvio, né? positiva Mas tu precisa dizer isso. Né? Por mais que tu tenha Eu faço- amizade, eu- profissionalismo. Eu faço questão de esclarecer, Pauta de responder. positiva, tu sabe do lado de cá, Do lado de não dentro, do lado de lá. do lado. justo. Exatamente. Exatamente. Então é muito salutar quando a pessoa, como o seu presidente está falando aqui, que gosta de ver mais pautas positivas, quando a gente vê que o trabalho deu certo. A decisão, eu tenho um lema no futebol que foi assim, ó, a decisão que a gente toma hoje, deu certo hoje. Tudo certo, daqui a 15 dias tu é expulso de novo. Eu falo pro presidente que tu tem que ir, eu te levo, tu vai lá, só que tu dá uma entrevista ruim. Qual é a estratégia que tá errada? Nenhuma das duas. É que uma foi mal, terminou mal. Mas nós pensamos, pô, se deu certo de um jeito a gente repetir, vai dar certo. Não. Pode ter a mesma... Nem sempre dá certo. O senhor contratou quantos caras com a mesma ideia de estratégia de negócio e uma dá certo, a outra não dá? Futebol não é lógico. Não é, então a comunicação no futebol também não é. Te irritou muito esses caras aí que tu contratou não deram certo? Eu já sei de uns aí, né? Mas tu te irritava, assim? Tu tinha... Tipo, se passava pela tua cabeça assim? Vou lá, contratei. Irritava o outro lado das que contratações. naba, A velho. entrevista comigo Não, mas só uma perguntinha assim, bem de leve, assim, te irritava muito Não, isso aí? claro, quando tem atletas que tu tem uma expectativa, tu tem um determinado investimento e acaba não dando certo. Pô. Mas não chega a irritar, porque faz parte, né? Aí chegava em casa assim, tipo assim, porra, não acredito que tu trouxe a naba, velho. Mas você Tá, convivia sempre com o equilíbrio, né? Ah, eu adoro essa. É um estadista, basicamente, Mas é né? verdade, O cara- equilíbrio e ver, né, fazendo a crítica interna, chamando a atenção, né, das pessoas envolvidas, mas com equilíbrio sempre. Nem muito Entendi. E eufórico. a crítica aquela história. sempre em particular e o Certo. elogio, e o elogio em Elogio público. em público, essa é a regra. Fantástico. É. É, O vestiário fantástico. tem seus códigos, né? Eu adorei ter trabalhado em vestiário, porque são códigos que de fora a gente não tem. Ô, JP, nessa coisa de trabalhar em vestiário, como é o poder de convencimento em relação ao atleta para que ele compre a tua narrativa, para que ele compre a tua ideia? Porque, assim, obviamente, né, ninguém agrada a todo mundo, então provavelmente tu sempre tem aquele cara que é mais reticente, aquele cara que não quer deixar tu se convencer pelo que tu tá pensando, não quer falar, apesar de ser muito importante, mas não quer falar porque tem as suas próprias crenças, né? Claro. Então, como lidar com esse tipo de objeção, esse tipo de obstáculo, para aproximar mais ele do profissional da comunicação? Baita pergunta, cara. Primeiro que a resposta que eu vou te dar aqui hoje, com certeza não daria se você estivesse conversando comigo aqui em 2011, 12. Com 1, 2, 3 anos de clube. Né? Essa resposta ela é fruto de 10 anos de clube, assim. Né? Por que eu tô te dizendo isso? Porque conta muito nesse processo de convencimento a relação que tu já tens com o cara. Né? Não tô aqui não comecei aqui ontem, né? Outra coisa, a gente cada vez vai ficando mais velho do que os jogadores,
Faz sentido. Tá? Então, teoricamente, tu tens uma ascensão pela diferença de idade. Ao mesmo tempo, os guris estão cada vez mais ricos antes. Então, também já começa a ter um choque de relação, de geração, perdão. Né? Cara, te respondendo assim, porque eu valorizo muito essa tua pergunta e faço questão de te responder com detalhes. Tem a ver com o que eu estava falando antes. Tentar aos poucos, também assim como a mijada, que o presidente falou que se dá no particular, essa conversa, isso foi outro aprendizado que eu tive. Quando tu vai conversar com o jogador para ir para entrevista, essa conversa, se possível, ou deve ser feita em particular. Se tu tiveres um ambiente de trabalho lá no CT, eu tinha uma salinha, se possível na tua sala, melhor. Porque passa uma ideia, é uma coisa de imagem mesmo, de que, pô, aqui é o meu local de trabalho. O jogador, o cara é o craque do time, tá na minha sala. Tá fora da zona de conforto dele. Não, tá no meu trabalho. Porque tá. o vestiário é dos jogadores, isso é importante. O vestiário é dos jogadores. O jogador não gosta que fique circulando por ali. O vestiário onde o cara troca de roupa, ali a galinhagem é deles. O boleirão, esse termo que a gente ouve falar, o presidente, é quando tu tá ali no meio participando. Ou tu dá um deslize para tu entrar numa galinhagem, isso pega mal pra ti. Né? Eu sou da galinhagem. E me dei bem com 95% dos jogadores que eu trabalhei. Mas é muito perigo. O futebol é muito traiçoeiro, assim. É legal tu te dar bem com o cara, mas tu te dá bem muito e tu perde o respeito, o cara não vai na tua salinha depois e não vai comprar uma por ti. Então, assim, te respondendo, é no trabalho diário de mostrar a importância. Cara, tu joga no Grêmio, tu é uma das grandes contratações do ano, ou tu tá subindo agora, tu virou titular, ou essa é a tua chance, o fulano não vai jogar, eu já falei com o treinador, ele já permitiu que eu... Às vezes eu pego o Renato Davi, já fala que é ele que vai jogar. Às vezes eu comunicava um cara que o cara ia jogar, né? Por questão de tempo. Depois, se fosse uma entrevista antes do treino, o cara ele ia receber o colete. Eu nunca botei pra jogar de forma... Nunca botei pra dar entrevista de forma consciente alguém que não fosse jogar. Já fui traído... Que acabou não jogando. Pela minha ansiedade ou por tentar ajudar o próprio jogador... Não é ajudar o termo, tentar... E colocar um jogador para se manifestar, ou que a imprensa ouvisse uma voz diferente, achando, esse cara vai jogar sério. Não era. E fui cobrado. Pô, o cara não jogou, JP, bola nas costas. Não, eu tinha certeza que ele ia jogar. E o jogador não vai para entrevista se ele sabe que ele não vai jogar. Isso é outra coisa. Então eu diria que é uma coisa de relação. O cara tem que perceber a importância tua pro trabalho, pro clube, a maneira como tu te comportas e o que tu diz na hora de convencer. Porque não é um convencimento. Às vezes tem, cara, não vou te mentir. Cara, nós estamos ferrados. A gente vem de 3 derrotas seguidas. Não pode ser o PP. Tem que ser o Jeromel. Tu falasse que tem perto de 40, é isso? Eu tenho 40. Tu deve ter jogado aquele joguinho cara a cara. Sim. Um assessor de imprensa lida com aquilo de segunda a segunda. Tomamos 3 gols de cabeça. Os 2 zagueiros já não vão pra entrevista. Cara, eu jogo isso com a minha filha, eu fiquei lembrando agora disso. É homem ou mulher? Tem 2 barba, caras não estão tem. suspensos. Já baixa 2. E teus bonequinhos já ficam em 3, 4. E tu tem uma janela de 10 entrevistas. Não é que nem hoje. Eu digo, o cenário é lá pra trás. Era 10 entrevistas, 8 jogadores por semana dando entrevista. No universo de 13, 14. O pessoal fala, tem 30 jogadores pra dar entrevista. Não tem 30. Ninguém quer ouvir 10 desses aí, não. Não é que assim, ninguém quer. Não é que quer ouvir, mas é que não é relevante pra... Lembra que eu disse aí? Não pode dar costa pra notícia. Como é que eu vou chegar pro cara que é terceiro goleiro? Escuta, ninguém quer dar entrevista. Você não quer ir lá falar pra Gaúcha agora de tarde, às 5h30. O cara da Gaúcha vai me mandar longe. O ouvinte da Gaúcha vai mandar o cara da Gaúcha longe. E os outros jogadores vão pensar, o JP só pode estar louco. Ou ele sabe de uma coisa que eu não sei. E daí não vai se concretizar e quem vai ser cobrado Então, cara, vou te dar um exemplo aqui, tá? Pra terminar. O Marcelo Oliveira era um cara que eu, até hoje tenho uma amizade. Era um cara que podia conversar sobre tudo que eu digo. E ele brincava sobre isso. JP, tu tem uma capacidade de convencimento, porque o WhatsApp, cara, ajudou demais isso aí. Eu peguei a transição de não ter o WhatsApp. Pra ter o WhatsApp. Por quê, por exemplo? Porque eu não precisava conversar com o cara. Porque ambiente coletivo é difícil tu tirar o cara. Eles estão sempre em grupo. O cara tá fazendo a botinha, o outro tá comendo um negócio. Chega ali, já querem um pra entrevista, né, JP? Pô, deixa o cara tá aqui, não incomoda. É difícil. Aí sempre tem um pra defender do lado ali. Né? Se fosse um, tava bom, né? Todos. Ali tu é mal visto, na sacanagem, tu é mal visto. Por quê? Porque teu trabalho é um indigesto. Eu preciso tirar um de vocês daqui pra levar pra entrevista. Porque nós perdemos ontem, alguém tem que explicar. Tô falando só de derrota. Na vitória já não é tão fácil levar. Então, de fora se pensa que o assessor tem muito poder. Não tem. O ideal seria
É que nem tem o preparador físico, bota lá na pedra. Ó, amanhã treino 3h30. Um grupo chega às 2 e outro chega às 2h30. Não tem... O grupo das 2h30 não vai chegar às 2. Tô errado, presidente? É isso? O que eu gostaria é a segunda fala o Rodrigo, terça o presidente, quarta fala o Diogão do Fute Hub, e eles nem me questionarem. Chega ali, dá entrevista e um abraço. Não tem... Poucos clubes eu soube que conseguiram isso. Eu nunca quis, achei que não precisava, porque eu me dava demais com os atletas. Então, e a coisa mais gratificante é no momento ruim, e isso aconteceu várias vezes, quando tu ia conversar com o cara, JP, só escolhe o dia pra mim, pode contar comigo. Isso é um ganho que o assessor tem. Deixa eu fazer uma leitura rápida aqui do meu entendimento, tá? Tu viveste a parte, na minha opinião, ruim do Grêmio e fosse até a parte muito boa do Grêmio. Né? Então eu acho que ali desde 2013, 2014 ali, que é aquela parte indigesta, eu acho, 11, sabe? Perdeu o gauchão dentro do Olímpico. Então eu vou pegar 11, né? Vai a parte indigesta ali e tal, tudo mais. Até chegar na parte das vitórias, na parte da Libertadores, vem Copa do Brasil, vem uma série de títulos, né? Como é que é essa transição, como é que tu enxergou essa transição dentro do vestiário para comunicar? Porque, cara, tu tá só comendo carne de pescoço. Tu tá só te incomodando, porque, vai me desculpar, nesses 2, 3 anos não se vê beleza, né? Tu tá só gerindo problema, né? E aí depois não, aí depois tu tem lá os campeões, tu tem as fases quentes, tu tem as classificações, tu tem... Como foi essa transição na parte de maturação do vestiário e da instituição? Joia, de novo, cara, tá perguntando. Primeiro que assim, embora tu tenha totalmente razão, dentro desse cenário dos anos ruins, o futebol permite isso, é muito jogo. Então... Tem muitos momentos bons em anos ruins. Muitos. O Grenal, às vezes, é um grande desafogo, né? Para os dois lados. Né? Pode não ter as conquistas de título, mas tu tem uma série de vitórias. Isso para o assessor conta muito. Né? Então, tem momentos de respiro. Tá? Mas te respondendo em relação a uma época que passou a não ganhar para passar a ganhar. Isso, cara, também para mim foi um grande aprendizado. E aqui eu faço questão de citar o Renato, porque... eu até tenho tentado dizer isso para alguns amigos meus colorados que ficam bravos nos últimos tempos que o Inter tem batido na trave, assim, eu de fora, como analista, assim, eu vejo que o Inter tá nítido, que tá amadurecendo alguma coisa boa pro Inter. Se não acontecer, é do futebol, mas aparentemente de fora, não me parece isso, né? E quando tu tá lá dentro, é muito rápido o resultado. Quando, da chegada do Renato, do jeito que foi a estreia dele, né? O Grêmio tava com os 2 pés fora da Copa do Brasil na estreia do Renato. E o Marcelo Groi pega um pênalti batido por um goleiro a mando do banco do Atlético Paranaense, treinado pelo Autuori, que já tava um outro cara para bater o pênalti. Eles pedem para trocar pro Everton, que recente tinha pegado o pênalti, chutar. O cara bate bem pra cacete o pênalti, o Marcelo defende, o Grêmio vira com o gol do Guilherme, que esse que não tá fazendo gol agora. Eu preciso falar isso, eu detesto o Everton até hoje. A torcida tem colorado que fala até do Alione. Eu brincava, Renato, a estátua tem que ser do Alione, com o time reserva do Palmeiras. Ele era reserva do reserva, lá no Parque Antártica, foi expulso depois de 5 minutos de entrar em campo. Lembra? Sim. Nas quartas de final. Né? Enfim, e ali o Grêmio classificou também. Cara, quando ganha, ou quando está na iminência de ganhar, o ambiente muda. Tô falando aqui na frente do cara que mais ganhou no Inter, mas o ambiente desafoga e aí troca. E isso o Renato levou pro Grêmio. Não tem como... Quem trabalhou ali, eu acho que seria muito injusto se não colocar nas mãos do Renato o mérito. A áurea. É a áurea que fala, né? De vencedor. Né? Tinha poucos jogadores ali naquele 2016 para 2017, tinham sido campeões em outros lugares. Poucos. No Grêmio, acho que só tinha o Marcelo e o Edilson, 16 não tava. De resto, o Jeromel, que hoje é ídolo, o Jeromel nunca tinha ganho nada. Eu lembro da por isso que não existe grupo perdedor e grupo vencedor. Isso não existe. Isso é a maior piada que tem. Eu vejo alguns colegas teus hoje, né? Teus colegas hoje. Sim. Que dizem, esse é perdedor. Isso não existe. Tem o Mano Menezes que diz uma frase que eu adoro. Eu não conheço nenhum time vencedor desunido. Porque quando perde, são desunidos. Trabalhei com vários grupos ótimos e eram super unidos, perderam. E o Grêmio, quando foi campeão da Copa do Brasil, internamente, não o grupo de jogadores, internamente vivia o seu pior momento de ebulição.
Pior. 2013, na gestão do presidente, tava tudo redondinho. Não ganhou. Acontece. O grupo era ótimo. Pirata foi um dos melhores capitães que eu tive, o Barcos. Eu tive, é bom, né? O Grêmio teve e eu trabalhei junto. E ali, aí sim, aí 2016, 17, 18, 19, até enquanto eu tive lá, esse grupo, já falei isso outras vezes. Depois vira ganhador, né? Vira ganhador, e aí acho que também, acho que a geração que o senhor presidiu lá, né? Eu vejo o senhor e outras pessoas falar, além de grandes jogadores e tal, não quero comparar os jogadores, do nível cognitivo, era muito cara bom não só jogando, não só falando, mas bom. O senhor trabalhou com um time de postura. Fabiano Heller, Bolívar, Fernandão nem se fala. Aí o Grêmio, assim, todo mundo fala, por que o Ramiro? Porque o Ramiro era foda no vestiário. É um cara acima da média de vestiário, acima da média. Acima. Marcelo Oliveira, Jeromel, uma outra liderança. Isso aí aparece também pela sequência, né? Isso. A convivência entre eles. Muitas vezes o jogador não tem muitas aparições, Exato. mas depois, na sequência, a convivência, ele acende e passa a ser líder, ele passa a tomar conta. Isso o assessor tem que ter feeling. Tem que perceber esse tipo de coisa. Esse comportamento fica... Uma hora, esse aprendizado que tu está vendo ali, na hora da reza, na hora que o presidente está levantando a voz, como alguém está reagindo na hora que o presidente levanta a voz, isso vai te servir em algum momento, né? Isso vai te servir em algum momento. Por quê? Porque uma hora tu vai precisar de um discurso que tem que ser mais firme, tem que ser um discurso assim, papai e mamãe. O Grêmio tá chegando em Florianópolis para um jogo que não vale nada. Não vou botar o Jeromel para dar entrevista, cara. Tu entende? Pô, botar um guri que não vai... Eu sei que não vai jogar mais, vai jogar só hoje. Bota ali o guri aparece no Globo Esporte, na sua entrevista. Então, tem que ter... E o mais importante, assim, tu tem que fazer com que as outras pessoas percebam a tua postura. Vou dar um exemplo do Mundial aqui, tá? O Grêmio foi campeão da América e numa semana, na quarta-feira, a gente estava do outro lado do mundo. Não sabia nem onde ficava no mapa, onde nós ia jogar. Uma das pessoas que eu liguei, seu amigo Rodrigo Weber, foi com o senhor pro Mundial em 2010. Na época, como assessor de imprensa do Inter. Liguei para ele, liguei pro Cássio, assessor do Atlético Mineiro, pro Juca, assessor do São Paulo, que tinham participado do Mundial. Eu jamais tinha ideia de que cobertura ia ser feita com o Grêmio lá. O Real Madrid era a grande atração do Mundial e eu estou indo para um lugar que eu não conheço, eu não domino a língua, o inglês, eu vou ouvir quem tem experiência. Primeira coisa que o Weber me disse, eu documentei isso no livro, ele falou, JP, claro que o Inter teve 6 meses para se preparar, acho que o melhor talvez foi esperar pelo Mundial, né? O Grêmio não pôde nem desfrutar de ganhar, a América já viajou para lá e já perdeu. É assim, cara, óbvio que vai ser a tua maior participação, a tua maior cobertura como assessor de imprensa, né? Para os jogadores também. Eu acho que isso não aconteceu em 2006, mas não muda o que eu vou falar. Aí se viaja 30 jogadores. Cara, desses 30, no máximo 14 vão jogar. Ou seja, 16 não vão... No máximo no pôster, se o Grêmio for campeão, vão aparecer. E o Weber me falou, JP, eu criei uma agenda lá, eu botava nos treinos, dividia todo o plantel. Ele me deu uma dica lá, eu usei uma coisa parecida. Eu botei todos os jogadores para dar entrevista, teve 4, 5 treinos. O terceiro goleiro tava na zona mista. Se o Sérgio Boas não quer entrevistar, beleza, mas o jogador, o terceiro goleiro, sabia que não ia jogar. Ele tá ali, é o maior momento da carreira dele, cara. Eu tenho como assessor, que sou responsável por escolher quem vai dar entrevista, tem que dar chance igual para todos, na cereja do bolo. Então eu botei todos. A imprensa de fora não entendia. Claro que eu conversei com a imprensa daqui. Eu falei, não vai ter exclusiva, mas a gente vai colocar todo mundo à disposição. Quem garante que vamos pegar o Gabiru foi o herói do Inter, mas daqui a pouco alguém do Grêmio tivesse menos cotado. Cara, eu acho que eu vou fazer o gol amanhã contra o Real Madrid. Sei lá, o Caio, terceiro volante. Se ele diz isso para um repórter, o Michael pode ter dado 10 entrevistas. A matéria da tarde é a declaração do cara, que proporcionada pelo assessor de imprensa. Pauta positiva, presidente. Não pode ter medo de botar os 15. Eu acho que eu não vou jogar. O jogador vai dizer isso na véspera do Mundial? Tô falando isso, eu fiquei me lembrando nada a ver do Viola 94, que ele tinha sonhado, que tinha feito gol de bicicleta. Jogou na só final, a final. Não sei o que, cara, fiquei o tempo todo esperando que ele fosse fazer a droga do gol de bicicleta, velho. Mas são coisas que te marcam, né? Claro. E são coisas que realmente fazem diferença. Não pode dar as costas pros jogadores que não estão jogando.
estamos terminando ali, mas Tá, mas eu quero fazer o link do livro. Não, mas não, ele encerra depois. Eu tenho uma pergunta que pra Claro. mim é muito atual. Que é muito atual. Vem. Tu sai da tua faceta assessoria de imprensa e retorna para tua atividade anterior, né, que tu exerceu no Correio do Povo, e volta para o Correio do Povo, né, tendo hoje uma coisa muito, muito diferente, que são os influencers. Então, antigamente tu tinha uma concorrência definida, clara, que tu observava e tu media com ela. O teu poder de dar informação, o teu poder de ter furos, o teu poder de avaliação. Tu dividia com pessoas que tu contava. Hoje tu não conta mais. Porque tem inúmeras pessoas que tu nem conhece. Daqui a pouco eles estão dando opinião. E é aí que eu quero fazer a pergunta. Hoje tem muito influencer com ligação dentro dos quadros diretivos dos clubes. Então eles, às vezes, furam a imprensa, ou furam o jornalista tradicional, que é o teu caso, sem demérito para ele. Claro, né? claro. Porque tu tem um veículo Claro. Que é antigo. Né? Como é que tu te vê nesse ambiente agora? E como é que tu te move nesse ambiente com esses ingredientes novos que tu não tinha antes? E que surpreendem a todos, inclusive quem recebe a notícia. Exatamente. Que é o caso, sou eu aqui. Presidente, assim, o pouco tempo que eu voltei pro Correio do Povo, acho que ainda é muito cedo para eu lhe dar uma resposta mais concreta, assim, né? Essa tendência eu já sentia quando eu ainda estava no clube e confesso que não sabia lidar muito bem com ela, tá? Porque nesse aspecto eu sou ou era mais conservador, assim, porque eu ainda defendo a ideia de que o tratamento sério, a cobertura de dupla Grenal, que é um assunto sério, Grêmio e Inter, como eu disse, respondem para 10 milhões de pessoas, por cada um deles, né? Envolve muito dinheiro. A cobertura tem que ser séria. Não quer dizer que não pode ter leveza, mas tem que ser séria. À medida que o conteúdo irresponsável... Eu só consigo responder para o senhor generalizando, não consigo... peço perdão porque eu não penso isso de todo mundo, dos influenciadores, certo. tá? Não, tu tá falando sobre um fato que acontece. Isso, né? Internamente eu não sei como está sendo tratado, né, nos clubes, mas a sua pergunta para a minha visão atual. Eu acho, presidente, que tem que ter uma percepção de quem está nos clubes, como eu tentava ter na época, que é de filtrar quem é influenciador, como, aonde ele influencia e por quê, e não pode se dar as costas, e agora estou falando em causa própria, para a imprensa tradicional. Porque ela ela vem de longe. Eu defendo a ideia de que o futebol deve muito, principalmente para o rádio, em segunda análise para o jornal, e hoje em dia a televisão sustenta os clubes de futebol. Então, é meio paradoxal, porque hoje os veículos já estão trazendo os influenciadores para dentro das suas equipes. Né? Eu acho que a gente vive um momento, do ponto de vista jornalístico, tenso, e acho também, presidente, eu me sinto à vontade para falar com o senhor sobre isso, pela liberdade que o senhor já me deu, assim, acho que os dirigentes têm que começar a olhar um pouco para dentro dos clubes, no sentido de como tratar o torcedor. Estar perto do influenciador para ter o carinho desse influenciador, que nem a mentira, tem perna curta. Tem perna curta. E a mão que bate lá, bate cá também. Eu vou me permitir, acho que a gente já estava gravando, quando o senhor falou, a respeito de um colega que é o Sérgio Boas. O Sérgio Boas tem 40 anos de carreira, por aí não quero dar mais tempo pro Serginho. Eu acho pouco provável que alguém que tenha, que tenha a partir de agora, e cumpra uma carreira como influenciador com os comportamentos atuais, dure 40 anos nesse meio e, mais do que isso, tenha um respeito por uma pessoa como o senhor 40 anos depois. Não sei se lhe respondi, mas eu acho que o momento é delicadíssimo. Não. Delicadíssimo. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu concordo plenamente contigo, até porque o influenciador, normalmente, ele quer ter benefícios, então ele tem pessoas que também querem ter benefícios, que fornecem notícias, para que sejam elas exaltadas ou eventualmente protegidas em determinados momentos de crítica, né? E muitas vezes ele gera notícias que não são verdadeiras. Não tem responsabilidade, presidente. Não tem responsabilidade. Se eu tiver o comportamento que alguns têm no jornal que o senhor sabe que eu trabalho, o senhor vai me ler uma vez mais só. O que eu acho, tá? E aí acho que eu cumpro um papel de influenciador na internet desde 2012, talvez.
E eu conheço muitas pessoas que não têm essa... Acho que não tem essa... como eu posso dizer... Esse objetivo, né? De substituir o jornalismo, por exemplo. Não, eu né? não te enxergo dessa maneira. Não, eu digo assim, por exemplo, cara, o meu Twitter, tá? Eu já cheguei a ter 18 milhões de impressões no mês. 18 milhões de impressões no mês é um absurdo. São 18 vezes que aparece o que eu escrevi nas telas do celular ou de outras plataformas. Entendeu? Então, mas eu sempre tratei com responsabilidade o que eu ia escrever. Entendeu? Então, eu acho que é importante a gente ter as pessoas que têm influência e as pessoas que têm público. O público só se mantém e elas só conseguem chegar nessas pessoas quando elas têm essa tendência a ter credibilidade do que elas estão falando. Porque se daqui a pouco... E é uma coisa que eu sempre falo aqui, falo na frente, não tem problema. Todas as gestões do Inter que entraram desde 2012... se aproximaram de mim e de outros, porque querem fazer essa leitura de que o influenciador precisa estar perto do clube, não sei o que, tem essa parceria, essa ideia de... Mas eu sempre deixei bem claro, cara, a minha opinião, ninguém muda. Se é bom e é ruim. E eu fazia brincadeiras aqui, fazia brincadeira com alguns assessores de imprensa, alguns assessores da presidência de alguns anos. Eu falei, cara, é engraçado porque eu sou amigo de vocês no meio da tabela da Série B. E também sou amigo de vocês na final da Série B. Na final da Série A, na final da Copa do Brasil, entendeu? Só que a minha opinião, ela vai se manter a mesma. Eu sou amigo, eu sou crítico, entendeu? Mas aí vai de cada um, porque o problema é que a gente tem, nos exemplos ruins das pessoas que acabam fazendo mau uso da internet, fazendo mau uso da rede social, fazendo mau uso, tem público. Entendeu? Sim. Então tem público. Tem público porque se eu inventar agora uma notícia sobre o Fernando Carvalho aqui, eu vou ter muito mais audiência do que se eu falar sobre a conversa agradável que a gente teve aqui por uma hora e pouco. Entendeu? Então, é isso que me preocupa, é esse Sim. movimento assim, né? É enxergar o número. Então, a imprensa tradicional e os veículos e tudo mais, tenho críticas, óbvio. Sim, eu também tenho amigos, tenho pessoas que eu desgosto, tem pessoas que eu não acompanho, que eu não sigo, que não sei o que e tal. Mas eu acho assim, cara... A nível de futebol gaúcho aqui, né, a gente entrou em determinado momento numa rixa entre jornalismo e influenciadores e tudo mais, que ninguém para e fala, não, cara, só um pouquinho. O que a gente tem que fazer aqui é só a coisa certa. Então, quem tá certo, ok, mano, nós temos que fazer a coisa certa. Né? Eu não vou sair inventando notícia do Inter. Eu não vou sair inventando que o fulano ganha 2 milhões de reais se ele não ganha. Eu não vou sair inventando que o presidente quer contratar um técnico que nunca vai vir. Entendeu? Entende? Mas tem quem goste, tem quem consuma, tem quem... Então esse é o meu problema. E eu vou fazer o link com o JP, com o João Paulo, que é o seguinte, disso tudo vira um livro. Pode levantar aí pra mostrar. Não, mostra o livro, por favor, poxa. Até porque eu sei que tu tem colaborações, citações a vários profissionais. Pô, graças a Deus. Esse livro foi feito de março a agosto de 2020, no início da pandemia. Que loucura. Quando eu fiquei absolutamente sozinho em casa, meus pais se retiraram pro interior, meu irmão estava na Irlanda ainda, meu outro irmão morando na Cidade Baixa, naquele caos que eu acho quase inverossímil da gente contar daqui uns anos para quem não viveu, né? Eu queria deixar registrado o meu trabalho no Grêmio, né? Algumas histórias, por achar que devesse e justamente por eu ter muito amigo gremista e colorado que gostam demais de futebol, desse tipo de assunto que a gente conversou aqui. Eu achava egoísmo, só em churrasco. Às vezes, quando eu trabalhava, não saía nada. O pessoal me xingava, JP, não é quem aguenta fazer um churrasco contigo, não fala nada. Tô trabalhando no Grêmio, daqui não sai nada. Mas depois, assim, eu acabava contando alguma historinha. Aí conversa com o presidente um dia, eu vou lá e conto. Se é uma história boa de um colorado, primeiro, tava com o presidente Carvalho ontem, não sabe o que ele me contou. Eu conto, né? Porque a gente é um privilegiado de estar num ambiente desse. Sem dúvida. É um privilégio, como massagista é, como médico é. Mas eu não cobro dessas pessoas e cobraria de mim se eu não deixasse isso documentado. Eu quero que meus amigos, as pessoas que eu não conheço, também tenham acesso a histórias que eu vivi, né? E aí eu falei, vou escrever. E escrevi em 4 meses. Aí a pandemia só aumentou, infelizmente. Eu não pude lançar em 2020, que era o que eu gostaria. Lancei ano passado. Para encurtar, o livro foi um sucesso, graças a Deus. O presidente foi um que foi prestigiar o lançamento. 1.500 cópias vendidas.
O livro hoje ele está disponível, vou fazer um merchan aqui, pode? Pelo amor de Tá? Deus. O livro hoje, ele, no formato físico, que é esse aqui, ele está disponível no formato on demand, que fala? On demand. On demand. Entra em qualquer marketplace que está acostumado a comprar as tuas coisas ali, coloca jornalismo e vestiário, o livro é entregue em qualquer lugar do mundo. No formato e-book também, qualquer marketplace, ou no site umlivro.com.br, que faz a entrega. E agora, recentemente, para terminar, a gente lançou 3 coisas. Uma é um podcast, que eu estava comentando com vocês, com 53 personagens que trabalharam no vestiário ou nos gabinetes e na imprensa comigo nesses 10 anos. Só escrever jornalismo e vestiário no YouTube lá, são 10 episódios, tem Kahneman, Maicon, Duda Garbi, Dr. Márcio Bolzoni, Fábio Maceredia, que para mim disparado, o melhor profissional que eu trabalhei, da área da preparação física, sei lá, Renato, muita gente, né? O formato e-book, e agora a gente lançou o audiobook, cara, que para mim era uma ideia junto com a editora, um beijo para Carol e para Claudinha, que são as editoras da Capítulo 1, a gente tinha a ideia de colocar nesse formato não só para quem tem uma deficiência visual, né? Porque só o vestiário já é algo que as pessoas que enxergam imaginam como é lá dentro, né? Então, imagina quem é deficiente visual. Então, o livro são 10 horas de gravação, também pode ser adquirido na tocalivros.com.br, tá? E também, para quem não tem saco de ficar lendo, bota no carro, bota no fone de ouvido e vai ouvindo as mais de 300 páginas aí de 10 anos e 200 viagens, não sei quantos jogos aí por tudo que é lugar. Pô, um cara que é meio analógico, ele usou marketplace, usou on demand. Mas tudo alguém preparou para mim. Audiobook, ele foi muito bem. Fernando, por favor. Bom, então chegamos ao fim, JP. Prazer muito grande ter conversado contigo. Coisas antigas e coisas renovadas, enfim, foi muito bom. Tu é da casa, aparece sempre. E vamos ver a repercussão da nossa conversa no YouTube, nas nossas redes aí. Obrigado, presidente. Eu que agradeço o carinho. Bom trabalho lá com o Russão, que é uma grande mala, mas que eu também gosto. Vou sair daqui e vou dizer isso pra ele, que ele é o próximo convidado. Ele é mascarado mesmo, mas é um monstro. Obrigado, presidente. Falando sério, obrigado pelo carinho de sempre, pelo prestígio. Pra mim foi um prazer, Drico, te conhecer e ótimo bate-papo. Podem contar comigo sempre. Bom, pessoal, esse foi mais o Fute Hub Podcast, agradecendo a presença do JP Fontoura, que é um cara fantástico aqui, que a gente pôde conversar um pouquinho mais sobre vestiário, sobre organograma, né, sobre a carreira do assessor de imprensa e do jornalista, né, de como essa função se desenvolve. Vocês podem conferir esse e outros papos lá no nosso canal no YouTube, no nosso Spotify, então vocês se inscrevam, que logo mais a gente vai ter outros episódios e mais novidades por aí, tá bom? Um abraço pra vocês, valeu, tchau, tchau!